Estamos de volta aqui, Gênesis capítulo 3. Estamos continuando nosso estudo aqui através do livro de Gênesis e hoje nós vamos ver a queda. Uma história muito importante para a gente poder entender toda a história de Deus e como Deus teve que entrar na história, como Deus teve que trazer esse plano de redenção. É tudo por causa disso que acontece aqui em Gênesis capítulo 3. Então, é um capítulo necessário que nós precisamos entender da forma certa para poder aceitar todas as outras coisas na Bíblia. Então, vai ser interessante esse capítulo para a gente e a gente vai entrar aqui no capítulo, mas antes de ver o texto aqui de Gênesis 3, eu quero começar em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ele está falando sobre o resultado do pecado. Por que o pecado, a consequência, qual foi a consequência do pecado? Então vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 12. E Paulo escreve assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse primeiro pecado traz a natureza de pecado, traz a morte e vai afetar toda a geração depois. Todos nós até hoje, depois de Adão, pecado faz parte da história de todos. Então, esse é o começo dessa história do pecado, esse é o primeiro pecado e o que trouxe essa natureza de pecado para nós hoje. Então, aqui, capítulo 3 de Gênesis, no primeiro versículo, ele fala: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, Deus fez todos os animais, mas esse animal aqui é diferente. Isso aqui não é só um animal. Aqui, quando fala sobre a serpente, não é só um animal diferente, mas aqui é o diabo, né? E Ezequiel vai falar sobre isso. Eu acredito que é capítulo 28. Se vocês querem ler isso depois, é interessante. Essa parte de Ezequiel que fala sobre ele, que ele estava no Éden, no jardim. Mas também eu quero ver em Apocalipse capítulo 20, um versículo interessante para a gente, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que fala assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então aqui falando sobre o final da história, ele fala sobre essa serpente de novo, que estava no início, que é o diabo, que é Satanás. Então nós sabemos que quando fala aqui da serpente, não está falando de um animal, mas estamos falando sobre Satanás mesmo, que estava no jardim, que estava conversando com a Eva. Aqui é interessante que vai ter uma conversa com a Eva. Eu não sei se era normal. Lembra que a gente viu em capítulo 2 que Adão deu nome para todos os animais. Será que era diferente e os animais podiam falar com as pessoas? Não sei. A Eva aqui nessa história não parece ter surpresa que um animal está conversando com ela. Então não sei como que era esse relacionamento, mas era diferente. Então aqui nós temos a primeira vez que estamos vendo Satanás aqui na história. Até aqui a gente viu a criação, a gente viu Deus na história, a gente viu o homem na história, a Eva entrou no último capítulo, agora nós temos a serpente, que é Satanás. A palavra Satanás significa adversário, ele é nosso adversário, ele é contra Deus, ele quer destruir a obra de Deus e o homem que é o foco do plano de Deus. Então, Satanás, o nosso adversário, ele quer nos destruir, nós temos que saber disso. Alguns outros nomes sobre Satanás aqui na Bíblia, a Bíblia chama ele de caluniador, de diabo, tentador, chama ele de homem forte, que ele é o homem forte que
que segura as pessoas nos seus pecados, porque nós temos essa natureza de pecado, ele consegue segurar as pessoas, mas vem o homem mais forte que é Deus para nos libertar. A Bíblia chama ele de um leão que fica rugindo para nos dar medo. Ele quer assustar, ele quer que a gente vive com medo. Esse é o trabalho de Satanás também. A Bíblia vai falar que ele é o Deus desse mundo. Por que é o Deus desse mundo? É interessante essa ideia porque nós entregamos o poder de volta para ele. Quando a gente estava debaixo do poder de Deus, vivendo no Espírito, a gente vivia uma realidade diferente. Agora, quando o homem vai devolver, vai cair em pecado, essa primeira queda aqui, a gente vai devolver o poder de volta para o inimigo. Então, a Bíblia fala que ele é o Deus desse mundo. A Bíblia chama ele do príncipe do poder do ar, o anjo de luz. Jesus vai falar uma história que ele é o pássaro que fica tirando a palavra de Deus do coração do homem. Então, o trabalho de Satanás nesse mundo é de destruir a obra de Deus. E ele vai fazer tudo possível para parar a obra de Deus de acontecer na sua vida e na minha. E ele vai usar algumas coisas, como a gente vai ver aqui em capítulo 3, que ele sempre usa em nossas vidas para tentar impedir a obra de Deus de acontecer. E começou na vida dele, em Lucas capítulo 10, a gente pode ver a história, começou na vida de Satanás como orgulho. Esse pecado que começou no coração era porque ele queria ser o mais importante. Lucas capítulo 10. Versículos 17 e 18 falam assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetam a nós em teu nome. Então os discípulos, voltando com o poder de Deus, conseguindo expulsar demônios, eles pensam que são importantes, eles pensam que são fortes e que são bons. Deus viu isso, Jesus viu esse orgulho no coração, e olha o que Jesus fala em versículo 18, ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, contudo alegrem-se não porque os espíritos se submetam a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Jesus mostrou para eles o perigo de pensar que eu sou bom, que eu sou forte e todo mundo tem que me respeitar. É um pensamento perigoso quando a gente começa a pensar que eu sou bom. Foi esse tipo de pensamento que fez o diabo cair do céu. Ele era muito legal, a gente pode ver em Isaías capítulo 14, tinha um tempo que Satanás tinha muito poder, ele era muito bonito, e realmente era bom, mas por causa do orgulho ele caiu. Isaías capítulo 14. E versículos 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Na mente de Satanás, ele era o mais importante, ele queria levantar mais, ele queria ser o melhor acima de Deus. Mas por causa desse orgulho que veio no coração dele, ele caiu e é possível isso acontecer com a gente também. Então nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. Se Satanás caiu, a gente tem que saber que é possível para a gente também. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo escreve assim: Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então aqui, quando Paulo está falando com Timóteo sobre as pessoas que vão fazer o ministério, ele fala que
que existe essa tentação para quem está fazendo o ministério de cair nessa mesma tentação de começar a ficar orgulhoso, pensando que sabe todas as coisas, que é muito importante. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que a Bíblia não fala para a gente sobre o diabo é quando ele caiu. É uma pergunta que todo mundo faz. A gente gostaria de ter essa resposta, mas infelizmente a Bíblia não fala. Provavelmente aconteceu em algum momento entre a criação e a queda, que acontece, parece ser pouco tempo depois. Eles não têm filhos ainda, a gente não sabe exatamente quando foi. O que nós sabemos da história é que Deus tem um plano mesmo quando Satanás está tentando arruinar esse plano. Deus é acima de todas as coisas. Então tem perguntas que a gente não tem as respostas, mas nós sabemos o suficiente para saber que Deus está cuidando das coisas. Então, aqui a conversa entre a serpente e a Eva é bem interessante, porque olha o que acontece aqui. Olha o que a serpente fala com a Eva. Ele fala: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha a diferença aqui. Deus tinha dado um mandamento que você pode comer de todas as árvores. E tá tudo aqui para vocês. Deus abençoou o homem. Deus deu tudo para o homem. Mas tinha uma coisa que não podia fazer. Essa única árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ele falando assim: não pode comer dessa árvore. Olha o que Satanás fez com a Eva. Ele colocou Deus como um ruim. Ele fala: Deus falou que você não pode comer nada, você não tem liberdade, você está debaixo de regras, que vida difícil. Ele mudou a palavra de Deus para parecer que Deus é duro, Deus é difícil, Deus não quer deixar você ter uma vida boa. E quando ele fez isso, a mulher começou a pensar diferente sobre Deus. E esse é um perigo para a gente quando o inimigo quer manipular as coisas para mostrar Deus de uma outra forma, que ele é contra nós, ele quer nos dar uma vida mais difícil. Quando a gente começa a pensar diferente do que a palavra de Deus fala sobre Deus, a gente está em perigo. E aqui a mulher, a resposta dela, ela fala: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então ela começa bem, ela fala: não, a gente pode comer de qualquer outra árvore, não tem problema, a gente pode comer. Mas depois, quando ela fala do mandamento, ela fala diferente. Ela também mudou a palavra de Deus. Ela fala: você não pode nem tocar nessa árvore. Então ela não pode comer e nem tocar. Ela também mudou a palavra de Deus para mostrar que Deus é mais duro, Deus é mais difícil. Quando nós temos essa imagem de Deus, que Ele não quer me deixar fazer coisas boas, a gente vai ter dificuldade com Deus. Deus tem mandamentos para a gente que é sempre para ajudar a gente. Deus não nos deu mandamentos para dificultar nossas vidas. Todo mandamento que Ele deu é para nos ajudar. E se a gente pode confiar nisso, a gente vai ter uma vida muito mais fácil. Quando a gente começa a duvidar os mandamentos de Deus e falar que Deus é duro e Deus não me deixa fazer as coisas que eu quero, a gente vai ter dificuldade com os mandamentos de Deus. A gente sempre vai questionar tudo sobre o que Deus fala. E é o começo do trabalho do inimigo. Ele quer fazer a gente pensar errado sobre Deus. Quando a gente faz isso, a gente está em perigo de cair igual a Eva caiu. Então, ela também está mudando a palavra de Deus agora, e agora vem a mentira. No começo era só manipular a palavra de Deus. Agora, no versículo 4, é simplesmente uma mentira. E a serpente falou para ela: certamente não morrerão. Agora ele vai direto, agora é mentira mesmo, você não vai morrer. Nós sabemos que ela não vai morrer fisicamente na hora que ela vai comer desse fruto. Existe a morte física que vem por causa disso, e existe, mais importante que isso, a morte espiritual. Deus tinha dado o espírito dele pro Adão e agora para Eva também, e agora eles vão perder essa vida espiritual. O relacionamento, a intimidade que eles tinham com Deus antes
vai mudar para sempre agora. Eles não vão ter esse mesmo acesso a Deus como tinham antes por causa do pecado que existe neles. Então, essa morte espiritual vai acontecer no momento que ela vai cair em pecado. Então, Satanás vem com essa mentira, ele tenta enganar, ele tenta mostrar que Deus é muito difícil e ele está conseguindo. E agora a Eva está acreditando. E olha isso agora, a tentação, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. 3 coisas que fala sobre essa tentação. 3 coisas. Parecia agradável ao paladar, então é uma coisa que ela quer comer, vai satisfazer a carne dela. Era atraente aos olhos, então era bonito, era algo que ela viu e queria. E desejável para dela se obter discernimento. Então tinha uma coisa que oferecia mais poder, oferecia algo a mais para ela. Em 1 João vai falar sobre tentação, sobre as coisas que nós temos que cuidar, e ele vai falar de 3 coisas e são muito parecidas. É bem interessante ver como João falou. 1 João capítulo 2, versículo 16. E João escreve assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então essas tentações que a gente viu lá em Gênesis 3 são as mesmas tentações que existem aqui no Novo Testamento, que João está avisando a gente para tomar cuidado. As tentações de... ele fala aqui a cobiça da carne, o que eu quero para satisfazer minha carne. Para ela era o fruto que ela queria comer, ia satisfazer os desejos da carne dela. Comendo ela ia ser satisfeita. Então tinha essa parte. Depois ele fala a cobiça dos olhos, era atraente para ela. Ela viu e ela queria. Isso é bonito, isso é gostoso, isso é bom. Eu quero isso para mim. E a mesma coisa hoje, essa cobiça dos olhos, de ver tudo e pensar, eu quero isso para mim. E depois ostentação dos bens, pensar que isso está oferecendo algo a mais. Em algumas Bíblias, algumas versões vai falar que é orgulho da vida. E essa ideia de eu quero para mim, isso vai oferecer algo mais que eu não tenho. Essa ideia de orgulho e é um perigo também pensar, se eu tenho isso, eu vou ser mais inteligente, vou ser mais sábio, eu vou ter mais poder. Esse desejo de ser mais é um perigo muito grande. Então, as mesmas tentações que existem aqui na primeira tentação, no primeiro pecado, ainda existem para a gente. Esse desejo de satisfazer os desejos da carne, de pegar as coisas para mim, de ser mais inteligente, ter mais poder. Tudo isso ainda existe hoje. Então temos que tomar muito cuidado, porque Satanás não mudou, né? Ele é o mesmo, ele continua fazendo as mesmas coisas hoje. Então ela foi tentada e depois ela comeu, em versículo 6, e ofereceu para o Adão também, o seu marido, e os dois comeram. Então não era só ela que fez, que pecou, mas ele também entrou no pecado junto com ela. Quem fez mais errado é difícil dizer. Ela comeu primeiro, mas ele também tinha a responsabilidade de ensinar para ela, né? Ele que tinha que passar o mandamento para ela, ele também tinha responsabilidade com ela. Então, os dois fizeram errado. Quando fala em Romanos, o versículo que a gente viu, o Paulo, no Novo Testamento, culpou Adão. Então, Adão parece ter mais responsabilidade e ele entrou no pecado junto com ela. Então, os dois fizeram errado. Os dois vão ter consequência por causa disso. E o resultado aqui em versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então agora eles realmente abriram os olhos para ver o mundo como é. Eles não eram mais
simples de simplesmente aceitar as coisas. Agora eles começaram a ver que estavam sem roupa, que são nus e que eles têm vergonha. E é triste essa nova realidade. Eles pensaram, tá faltando algo na minha vida. Se eu tenho isso, eu vou ser satisfeito. Eu vou ter o que eu quero. Isso vai satisfazer minha carne. Eu vou ser mais inteligente. Vou ser como Deus. Pensando que iam ser como Deus. E realmente eles vão ser como Deus, que eles vão saber o certo e errado. Mas fazendo isso, eles vão abrir a oportunidade também ter vergonha, fazer errado, ser condenados. Tudo isso faz parte porque eles abriram os olhos e entraram nesse pecado. Eles têm esse conhecimento do bem e do mal. Só que o problema é que eles vão conhecer agora como eles não são perfeitos, porque eles têm esse pecado, essa natureza de pecado agora. Eles foram contra o mandamento de Deus e eles têm essa natureza. E pela primeira vez eles estão com vergonha aqui, nunca sentiram vergonha antes. Agora eles sentem vergonha. Versículo 8, eles andavam com Deus antes, isso devia ser muito legal, eles passeavam com Deus, mas agora Deus está procurando eles e eles não querem andar mais com Deus. Então Deus pergunta para eles em versículo 9, onde está você? Mas Deus só faz uma pergunta porque ele sabe a resposta. Ele faz a pergunta para dar oportunidade à pessoa confessar algo, porque Deus sabe todas as coisas, ele não precisa perguntar nada, mas ele faz essa pergunta para fazer com que eles tenham que confessar quem eles são e o que eles fizeram. Então, a resposta, versículo 10, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Olha essas duas coisas aqui. Ele sente vergonha de Deus ver ele não quer ser visto por Deus mais, que antes ele tinha intimidade com Deus. Agora ele tem vergonha de Deus ver ele porque ele está nu. Então essa vergonha é um sentimento novo por causa do pecado. Agora ele conhece o bem e o mal, agora ele sente vergonha. Não só isso, mas ele também tem medo. Ele fala, fiquei com medo. Medo é um novo sentimento que ele nunca sentiu antes e ele sente porque ele tem esse conhecimento do bem e do mal. A gente tem uma ideia sobre pecado, que isso vai satisfazer minha carne, eu vou ficar feliz, eu vou ter o que eu quero, Deus quer coisas ruins para a minha vida e Ele quer fazer mandamentos. A gente começa a pensar sobre tudo isso e pensar, Deus não quer o melhor para mim. Tem algo a mais que eu quero receber que Deus não está me dando. Mas aqui a gente pode ver que isso era tudo mentira. Deus queria o melhor para eles e agora porque eles não obedeceram o mandamento de Deus, eles estão sentindo vergonha, eles estão sentindo medo, eles não têm mesmo intimidade um com o outro e também com Deus que existia antes da queda. Então a gente vai ver que todo pecado tem consequência. É sempre uma mentira quando a gente pensa que pecado não vai ter consequência. E aqui a gente pode ver que a consequência foi muito grande mesmo. Então depois vai ter, isso foi a consequência natural do pecado, e depois vai ter a maldição de Deus por causa do pecado que eles cometeram, e Deus vai falar sobre algumas coisas aqui. É interessante, antes de falar a maldição, Deus perguntou como que eles sabiam que eram nus, e eles sempre culpam o outro, né? A Eva fala que foi a serpente, é sempre culpa de outra pessoa. E isso faz parte da nossa natureza hoje também, né? É sempre outra pessoa. Se essa pessoa não tinha feito isso, eu não ia fazer errado também. Essa mulher que você me deu, Deus, é por isso que eu estou em pecado. É triste, a gente faz igual. E ele fala sobre a maldição, ele fala sobre a serpente. Muitos acreditam que a serpente era como um dragão antes da queda, mas agora vai rastejar no chão, né? Ele fala, e pó comerá todos os dias da sua vida. Então era diferente, mas agora vai ficar no chão todos os dias. Da mulher, ele falou que vai ter inimizade entre a mulher e a serpente.
Essa parte de versículo 15 é muito interessante, uma coisa que a gente tem que ver aqui. Ele fala sobre a sua descendência e o descendente dela. Então, ele fala sobre um descendente, e essa palavra descendente é a palavra semente. Então, é muito interessante isso, nós temos que prestar atenção aqui. O descendente dela está falando sobre o semente da mulher, que no nosso corpo, na natureza, a mulher não tem o semente, é o homem que tem semente e a mulher tem o ovo, né? Então, os dois juntos vão fazer um filho. Ela vai ter um descendente, falando de Jesus, um único descendente, que vai ferir a cabeça do inimigo. Ele vai tirar o poder do inimigo. Ele vai destruir o poder do inimigo. Esse descendente é Jesus. O semente mostra para a gente que vai ser de uma virgem que vai ter esse filho, e nós sabemos que é Maria. Quando foi escrito, provavelmente não sabiam, né, toda essa história. Deus mostrou isso aqui para a gente ver que o plano de redenção, que o plano dele de alcançar as pessoas em seu pecado, começa aqui logo depois da queda. Logo depois do primeiro pecado, Deus já está mostrando que ele vai entrar na história e ele vai salvar a humanidade. Então aqui faz essa referência a Maria, a virgem que vai ter um descendente, o filho dela, Jesus, que vai salvar o mundo do inimigo da serpente. Muito legal isso. Gênesis 3,15 já mostrando o plano de redenção que nós temos hoje em Jesus. Depois ele fala também sobre o sofrimento na gravidez, e realmente é difícil. Eu nunca passei por isso, mas minha esposa passou várias vezes, eu vi como é difícil. E depois ele fala a consequência para o Adão, é que ele vai ter que trabalhar com o suor, que ele vai produzir alimento agora. Então existe o trabalho, mas o trabalho com dificuldade agora. Isso é uma consequência da queda. Então a gente pode ver que tudo isso tem consequência, como Deus tinha falado. Quando você faz isso, você vai sofrer mais. Quando você faz errado, quando você faz contra o mandamento de Deus, nós sempre vamos ter consequências. E nós temos que saber que vai ser a realidade. A última coisa que eu quero ver aqui nesse capítulo é que, versículo 21 vai falar que Deus fez roupa para eles, e ele fez essa roupa de um animal, de pele de um animal. Então, um animal teve que morrer aqui. A primeira morte de um animal vem como consequência do pecado que existe no mundo. E eu quero ver um versículo em Hebreus, capítulo 9. Nossa última ideia aqui, antes de terminar nosso tempo hoje. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamentos de sangue não há perdão. A forma que Deus vai cobrir o pecado é sempre com sangue. E aqui o primeiro animal que tem que morrer é uma consequência do pecado. Deus tem que cobrir esse casal com pele de um animal por causa da consequência de pecado que existe. Deus teve que derramar sangue. De novo, é uma imagem que vai ser cumprida em Jesus. Quando Jesus vai dar sua vida, o seu sangue, para cobrir nosso pecado, assim ele vai conseguir cobrir o nosso pecado de uma vez por todos. Agora, em Jesus, nós temos a vida espiritual de volta, vida eterna em Jesus e esperança, mesmo com todo o nosso pecado. Então, esperança. No meio desse capítulo que fala sobre pecado e consequência, nós também podemos ver perdão, graça e a obra de Jesus. A obra de redenção já começa aqui em Gênesis capítulo 3. Então, nós temos a esperança. Deus é bom e tem um plano para a gente. Muito legal isso. Gênesis capítulo 3, e a gente terminou nosso estudo hoje. Na próxima vez a gente vai ver sobre mais resultados do pecado que existe no mundo. Amém? Deus abençoe.